Oi, eu sou Pedro Ponzo e eu preparei para esse vídeo não uma, não duas, não 10, mas 22 dicas matadoras sobre roteiro de quadrinhos. Por que eu fiz isso? Bom, eu notei nas pesquisas que eu faço, eu gosto muito de ler quadrinho autoral, quadrinho independente, que é feito aqui no Brasil, e eu vejo que um dos maiores problemas é a questão do roteiro. Nós temos excelentes desenhistas, um número assim, impressionante de artistas de alto nível, inclusive muitos dos nossos artistas trabalham para o mercado americano, mas na hora de fazer o roteiro, não é tão fácil assim encontrar roteiristas de alto nível, tanto quanto desenhistas. Eu acho que pela nossa cultura de consumir muito do mercado americano, muito do mangá, o quadrinista brasileiro ele está muito ligado ao desenho ainda, tá? Por isso eu acho importante falar sobre narrativa. Eu já falei bastante sobre a questão da narrativa e eu vou falar hoje sobre o roteiro. Então é uma série, talvez eu divida esse vídeo em algumas partes aí, mas eu vou falar 22 dicas matadoras para fazer um bom roteiro de quadrinhos. Então, vamos nessa. Primeira dica: se você é desenhista, aproveite a sua capacidade de desenhar para criar um roteiro visual. Você tem que caprichar nos layouts. Se você é desenhista, desenhe. Resumindo, essa é a dica. Você não precisa parar para descrever textualmente tudo que vai acontecer ali dentro do quadrinho. Isso é feito mais quando o roteirista tem que passar para o desenhista todas essas informações. É muito conhecido o caso do Alan Moore, que ele escreve uma página inteira para descrever um quadrinho. Isso é legal também, mas cuidado para não exagerar, né? Se você for roteirista. Mas se você é desenhista, procure já imaginar como vai acontecer a sua história do ponto de vista visual, como se fosse um filme. Procure imaginar as cenas, as ações, a sequência de ações já no aspecto visual. Aí você vai treinando, vai fazendo experimentações com miniaturas de páginas, que eu chamo de layouts, que se chama no mercado americano também de layouts, no mercado europeu de decoupagem e no mercado japonês de names ou nemes. São miniaturas de páginas que você faz para poder experimentar a narrativa e também já é uma forma de você começar a elaborar o roteiro da sua HQ. Então, se você é desenhista, procure criar um roteiro mais visual e depois disso daí, que tiver consolidada essa narrativa, fazendo a miniatura, aí você vai acrescentando texto, porque isso pode ajudar você a escrever depois. Você primeiro pensa na imagem, depois você pensa no texto. A segunda dica é: se você é roteirista, escreva. Se você é roteirista, você tem que imaginar do ponto de vista visual, mas tem que trabalhar em forma textual, em forma de escrita mesmo, como é que essa imagem vai ser representada pelo desenhista. Quanto mais preciso, quanto mais claro você for no seu roteiro, mais fácil vai ficar para o desenhista imaginar e fazer a interpretação dele, colocar aquilo ali dentro da página. É claro que existem vários níveis, né? Você pode ser mais ou menos específico, isso vai dar uma liberdade maior para o desenhista. Se você fazer um roteiro vago, o cara está andando na rua, aí você não diz que rua, você não diz qual horário, você não diz outros elementos que estão lá, e o desenhista vai imaginar, vai criar e vai desenhar aquilo dali. Mas se você for mais específico, é uma rua da cidade do Recife, e é de manhã bem cedinho, não tem ninguém, mas tem alguns cachorros andando, tem uma lata de lixo revirada e tal. Aí você vai descrever mais a cena e você vai dando mais recursos, vai dando mais referências para que o desenhista trabalhe isso daí. E se você é um roteirista que quer fazer o desenho, quer aprender desenho, quer fazer do jeito que você puder, fazer sozinho a sua própria HQ, então você escreva mesmo. Isso vai ajudar você a definir, ajudar você a desenhar isso daí depois, tá bom? Então, se você é desenhista, que é a primeira dica, desenhe, isso vai ajudar você a escrever.
Se você é roteirista, escreva, isso vai ajudar a desenhar. Essas são as duas primeiras dicas. Terceira dica, pense como o seu roteiro vai se encaixar dentro do espaço de páginas que você tem. E isso é uma coisa que entra o conceito que eu falo, o planejamento da sua história em quadrinhos. Lá no treinamento Arte dos Quadrinhos, que é um curso online super completo para você fazer quadrinhos, a gente sempre começa com essa parte do planejamento. Quantas páginas a sua história vai ter? Quantos quadrinhos por página? Como vai ser publicado e para qual público-alvo? A gente começa sempre com essa reflexão, porque quando você planeja bem a sua história em quadrinhos, você sabe qual espaço você vai ter para desenvolver a história. Nós geralmente começamos com a história curta, é uma das dicas que eu às vezes falo, mas pode ser uma história maior, depende do seu grau de experiência, depende da sua disposição, da sua disciplina. Aí você vai fazer uma história maior ou menor. Aí, por exemplo, você quer fazer uma história de 10 páginas, digamos. Você tem que ver, você tem que respeitar esse limite e ver como você pode trabalhar o começo, o meio, o desenvolvimento dos conflitos, o desenvolvimento dos personagens, sabe? O subir e descer do drama dentro da narrativa. Como você vai controlar isso para ficar uma história legal, um ritmo legal. E muita gente às vezes quer fazer um HQ, mas quer contar uma história muito grande em pouca página. Ou é o contrário, ou a história é super simples, uma história que não tem muito o que contar, e você bota 20 páginas, aí fica um bocado de página enchendo linguiça. Isso não é interessante. Então, você tem que pensar no espaço que você tem, em quantas páginas você vai contar a história e quantos quadros vão ser por página. Isso vai depender do estilo de narrativa que você escolher. Então, considerando isso, medindo bem isso, para que o seu roteiro ele se encaixe dentro desse espaço de forma ideal. Dica número 4. Procure roteiros na internet. Olha, se você ver, tem uma riqueza muito grande de roteiros na internet, de quadrinhos clássicos. As próprias editoras, elas disponibilizam, a DC, a Marvel e outras grandes editoras, elas disponibilizam mesmo o roteiro de alguns quadrinhos consagrados. Você pode fazer o download ou ler online e vai aprender com os mestres como que eles organizam, como eles se expressam, como eles montam esse roteiro. Você vai ter uma noção melhor da estrutura dos roteiros e como é o conteúdo que é criado, como esse conteúdo é desenvolvido e explicado. E você vê, poxa, aí você vê o roteiro e você vê o quadrinho completo e você vai ligando os pontos, né? Você vai imaginando como o desenhista, ele, a partir daquele roteiro, chegou a desenhar aquela página. É um exercício muito bom. Procure na internet os roteiros dos seus quadrinhos favoritos, você provavelmente vai encontrar. Se não, você vai encontrar roteiros de muitos quadrinhos bons. Faça uma pesquisa, você vai ver um exercício excelente. Dica número 5. Roteiro para quadrinhos é muito semelhante a roteiro para cinema. Quadrinhos parecem muito mais com cinema do que com literatura, pelo fato de contar uma história com imagens. No caso do cinema, essa história é contada com imagens justapostas bem próximas umas às outras, que dá a ilusão, que dá a sensação de movimento. Quem já viu um rolo de filme sabe como é. São várias fotografias, uma junto da outra, que quando colocadas em sequência, bem rápido, dão a sensação de movimento. E os quadrinhos é um pouco parecido com isso. Mas você pega um momento aqui e outro lá na frente. Você não mostra 60 quadros por segundo, né? Não é 60 FPS o quadrinho. Você mostra um quadro a cada 1 minuto, um quadro a cada 10 segundos, um quadro a cada hora. Depende da narrativa, do tempo da narrativa, da velocidade da narrativa. Você vai variar essa distância de tempo entre um quadro e outro. Tá? Isso a gente estuda em narrativa gráfica, são os tipos de transição. Esses tipos de transição eles variam principalmente em relação ao tempo que se passa entre um quadro e outro. Se você quer aprender um pouco mais de narrativa gráfica, tem o e-book, um guia essencial de narrativa gráfica para quadrinhos,
na descrição do vídeo, clica lá, faz o download e se liga nesse esquema aí da narrativa, é muito importante.